Fala, seus lindos, tudo bem com vocês? Tô Adriano aqui, hoje é dia do nosso café com cirurgia plástica e o tema que escolhi para conversar com vocês hoje é sobre pós-operatório. Muita gente tem muita dúvida em relação ao pós-operatório e fazem inúmeras perguntas e hoje eu escolhi uma especial para destrinchar, para desmembrar e conversar com vocês, que é os pontos, a retirada dos pontos. Como é que evoluem os pontos aí no pós-operatório? Perguntas tais como: doutor Adriano, os pontos doem? Eles caem sozinhos? Como é que eu vou saber se esses pontos estão inflamados, se essa evolução está normal? A lista de dúvidas sobre essa retirada de pontos é grande, cara. Pode acreditar, eu recebo muitas perguntas. É por isso que resolvi, eu e a Aline, minha equipe de marketing, dedicar um café com cirurgia inteiro, exclusivo, para a gente falar sobre os pontos. Pode parecer para vocês que o pós-operatório costuma receber menos atenção por parte dos pacientes, mas isso é uma coisa que não pode acontecer. A gente conversa aqui na clínica como um mantra. Esse momento é decisivo, é muito importante para o resultado final dessa cirurgia. Eu costumo dizer aqui que a gente joga um jogo de equipe. A gente faz a cirurgia, a gente faz toda uma preparação, realiza, e eu preciso de você fazendo a sua parte. A gente não está falando só do ponto em si. Os cuidados que a gente indica, eles devem ser seguidos à risca e nunca devem ser substituídos por informações que você pega ali com a vizinha ou mesmo coletada na internet sem aquela fonte confiável. Por isso, convoquei vocês aqui para falar sobre o seguinte: a gente vai conhecer os tipos de pontos que a gente faz na cirurgia, a gente vai aprender os principais cuidados com eles no pós-cirúrgico, saber a causa e o que fazer no caso da abertura dos pontos, que a gente chama de deiscência. Descobrir aí qual atitude tomar diante dos pontos inflamados. Como que você vai reconhecer que um ponto está inflamado, se está com a evolução normal? Conferir a famosa pergunta: tirar pontos dói? Eu vou ali pegar meu café e volto já depois da vinheta para a gente bater esse papo. Café a postos, um cafezinho que eu tenho tomado agora. Câmeras a postos, vamos começar nosso café com cirurgia plástica da semana. Pontos, eles são suturas, responsáveis por unir a pele, união da pele, e fechar os tecidos, que podem ser músculo, pode ser gordura, pode ser embaixo da pele, que a gente chama de subcutâneo, e tem um papel fundamental e por isso deve ser removido na hora certa. E tem muitos deles que eles são colocados lá para não serem removidos mesmo. Então, muito além dos cuidados de não deixar ponto frouxo ou apertado demais, nós, os cirurgiões, a gente tem uma atenção especial com a estética, a aparência. O ponto tem que estar bonito. Tudo por quê? Porque o processo de cicatrização, ela ocorrer aí dentro da normalidade, com resultado mais harmonioso. O objetivo do ponto é unir, ali em última instância a pele, e que ela fique ali juntinha, sem tensão, sem pressão tentando separar. Então ela tem que descansar a pele com a outra. A chance da gente ter uma cicatriz harmoniosa é maior. A gente tem, entre os tipos de ponto cirúrgico, a gente tem algumas classificações, lá na região interna tem os pontos interrompidos. Quando eles são, a gente faz uma sutura e interrompe após uma ou duas passagens nos tecidos. Tem aquela sutura contínua, que ela começa de um lado e vai terminar só do outro. No caso de uma sutura intradérmica, aquela sutura que a gente faz na pele, para juntar a pele com a outra, que fica no intradérmica, dentro da derme, mas não aparece na pele, essa contínua. Tem essa que é uma super moderna, que a gente tem usado bastante para fazer o sutiã interno com aquele fio farpado. Faz uma sutura contínua, fazendo um sutiã interno em L aqui para segurar a mão no lugar. Uma questão importante aí em relação aos pontos, tipo de fio, que a gente usa. Só para vocês entenderem, a gente tem fio absorvíveis, que o corpo é capaz de absorver, ou fios inabsorvíveis, aquele fio que o corpo não é capaz de absorver. No caso do fio absorvível, ele se decompõe, é degradado sem risco nenhum à saúde. A gente tem indicações especiais para cada tipo de fio. Uma curiosidade para contar para vocês é que existem pontos internos aqui que a gente opta por fazer com fios não absorvíveis. E ele vai ficar o resto da vida. Na cirurgia de otoplastia, que a gente coloca a orelhinha no lugar, os pontos ficam lá,
tem cirurgias que a gente faz o sutiã interno, com fios inabsorvidos, aquele fio farpado, também na abdominoplastia, na sutura dos músculos, né, a gente faz com fio que não absorve. São chamados os pontos de sustentação, né, que são idealizados justamente para permanecer para sempre ali naquele local. Quem está pesquisando vai encontrar também a opção de cirurgia sem pontos, que na verdade não é muito uma verdade, né? Que o pessoal usa mais como um marketing. Na verdade a gente usa essa cola sim, mas no intuito de vedar, né? de isolar, fazer um isolamento da sutura para ela não ficar, para ela não infectar, para diminuir o risco de infecção com bactéria, com fungo, né? E alguns dias depois essa cola é retirada e a pele está ali íntegra, como deve ser. Os principais cuidados que a gente deve ter com os pontos: papel e caneta na mão, pessoal. Então, para evitar um ponto inflamado ou mesmo um ponto aberto, vários cuidados a gente pode ter, né? A gente não está falando de nada mirabolante, nada fora do normal. São só ações básicas, né, que já fazem a diferença aí para a sua recuperação. Eu gosto que a pessoa não molhe os pontos na primeira semana. Isso ajuda bastante a sua recuperação. Mas se for para lavar, que seja com água, se você conhece a fonte, pode ser água mineral, né, e com um sabão neutro ou com um sabão que tem bactericida. Assim você corre risco desnecessário de ter infecção na pele. Se você molhar, tem que passar um álcool 70 logo na sequência, depois que secar. Por quê? Porque para não ficar molécula nenhuma de água ali, para não criar fungo. Então a molécula de água ela se une à molécula do álcool e evapora e ela vai ficar sequinha. Então evite deixar aí aberto, exposto. É importante fazer o curativo, né, para evitar contato com meio externo. Eu gosto de usar uma pomadinha de nebacetim para hidratar ali os pontos. E, além de hidratar, ela tem a ação antibiótica também. Siga a recomendação de não fazer o esforço, né, para não aumentar a tensão ali no local da cicatriz e não abrir os pontos. Claro, cada tipo de procedimento vai exigir os cuidados específicos em relação ao ponto, né, porque cada região operada vai pedir um certo atenção maior ou menor. Por exemplo, implante de panturrilha, vou dar um exemplo genérico, caminhar e dirigir estão fora de cogitação até o seu médico liberar. Se tiver alguma coisa estranha, se o seu ponto ficar vermelho, se tiver líquido ali, você vai ter que chamar o seu cirurgião para dar uma avaliada. Está sempre em contato com ele, um contato próximo. Hoje, gente, a gente está a uma tela de distância, não tem porquê não ter esse contato com o seu médico. Pontos abertos, né, deiscência de sutura, por exemplo, em cirurgia de mama. É comum receber o questionamento aí sobre um ponto aberto na cirurgia da mama, o que eu vou fazer, abriu. Nesse caso é sempre importante ressaltar que para a paciente fazer a parte dela, né, que é não carregar peso, não pendurar a bolsa pesada no ombro, ou segurar seu filho no colo. Ter atenção para não ficar abrindo o braço, né? Abrindo o braço mais de 30 graus. Isso não apenas por causa do ponto, mas também pelo risco de deslocamento da prótese, a formação de seroma, que é aquele líquidozinho que fica entre o silicone e a mama, né? Ponto aberto na cirurgia da mama, ele não acontece sozinho, não vai abrir. Eles se abrem porque há um esforço demasiado, né, como a gente comentou, e isso aumenta a pressão ali na pele e ela acaba se rompendo. Se eles abrirem, então você deve manter o local higienizado, protegido e procurar seu cirurgião ou a equipe dele para te ajudar. De repente a ação é deixar ele cicatrizar sozinho, por segunda intenção que a gente chama, e aí não fica uma cicatriz tão estética e a gente espera um pouco e retoca essa cicatriz e fica tudo bem. Agora, em relação aos pontos inflamados após a cirurgia, o que eu vou fazer? Inflamou quando fica vermelhinho, fica com aquela cara irritada, né? Você pode se espantar aí com essa notícia, mas 100% das pacientes podem ter inflamação nos pontos cirúrgicos. É louco, né? Mas pode. Essa situação é normal, porque faz parte do processo da cicatrização. Então, por essa razão, o seu médico, né, seu cirurgião, ele sempre vai indicar aí uma medicação para você, para evitar o aspecto negativo da fase da cicatrização, né, que tem a fase da inflamação ali também. Eventualmente, tratar a dor. Você pode identificar os pontos cirúrgicos que estão inflamados, identificando os seguintes aspectos aí no seu ponto. Ele pode ficar vermelho, ele pode ficar sensível, dolorido ao tocar,
ele pode ficar inchado e a sensação de estar quente. Isso são sinais inflamatórios. Sempre que você perceber que um ponto está mais inflamadinho, a primeira conduta que você deve fazer é procurar seu médico, que ele vai te indicar, vai pedir para te examinar e vai ver se essa inflamação está evoluindo para infecção ou não, e aí é a hora dele abordar e te colocar ali no eixo outra vez. Por isso que eu gosto de ver meus pacientes aí umas 2 vezes na semana no pós-operatório, para entender, um ponto está inflamado, faço isso, ponto está infeccionado, faço isso, e sempre trazendo ela de volta para o trilho. Bom, chegamos àquela perguntinha, essa pergunta que não quer calar, né? Dói, doutor Adriano, tirar os pontos, né? Depois de ter passado pela aquela fase de ansiedade do pré-operatório, né? Retirada dos pontos de sutura, gera também inquietude, gera também uma insegurança. Não, meninas, não é algo dolorido e que exige uma grande preparação, né? A gente pega o fio e corta o fio e não a pele. Então, às vezes ele causa um desconforto porque tem que ali soltar um pouco o fio da pele, mas não é dor necessariamente não. Então pode relaxar, que a resposta para a sua pergunta, se tirar pontos dói, é não. É isso, vou fechar aqui esse nosso vídeo de hoje, esse nosso papo semanal, me despedindo de vocês, agradecendo muito por vocês estarem aqui. Eu costumo falar sempre para meus pacientes que a decisão de se submeter à cirurgia ela é muito pessoal, né? E você tem que decidir seus benefícios de atingir seus objetivos, e os riscos, as complicações potenciais, eles são aceitáveis. Tem que medir, né, o peso do risco e o objetivo final. Minha pergunta: gostaram desse tema de hoje? Se tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui para mim no comentário. Eu adoro, eu leio todas elas, ou me enviar aqui no direct, que eu respondo o máximo que eu consigo responder. Antes de me despedir, eu quero me aproveitar para pedir para quem ainda não se inscreveu no canal, o que você está fazendo até agora? Me inscrevendo nesse canal, menino? Clica aí nesse botão, esse botãozinho bem do lado do vídeo, para ficar por dentro de tudo que tem sobre a cirurgia plástica e outras técnicas importantes dentro desse mundo da cirurgia plástica, além de conteúdos relevantes sobre a sua saúde. Ativa esse sininho aí, vem comigo. Beijo.